Olá pessoal, queria mostrar para vocês aqui a evolução da ferramenta Batron em referente ao módulo de compilação, né? A opção "-c" da ferramenta que permite compilar um programa BASIC. Eu tenho feito bastante testes com um grupo variado de programas escritos em BASIC como forma de teste de regressão, né? Assim, para verificar se a ferramenta consegue gerar de forma estável o arquivo ROM compilado, o binário ROM compilado. E eu tenho usado como minha fonte de teste esse site aqui da GitHub aqui do Coding Horror, perdoe em inglês, mas é, ele é baseado em uma lista de programas que saiu numa revista, uma revista dos anos 70. Aqui no site são 96 programas simples, todos focados em ambiente de texto, todos escritos em Basic, são jogos escritos que foram publicados numa revista dos anos 70 chamado Basic Computer Games, é, um autor David Hall, é uma revista bem famosa da época. Eles publicaram em 73 aqui, 101 Basic Computer Games. E aí foi publicado aqui no site da GitHub esses programas, visando portá-los para outras linguagens, né? O primeiro que eles estão trabalhando é esse aqui, que é o AC/DC. Se eu clico nele aqui, tem a versão original em Basic e tem ele em outras linguagens, né? Sendo portado para outras linguagens. Se eu clico aqui no programa, tem aqui a listagem do programa original, escrito em Basic, lá da década de 70, todo focado em ambiente de texto, como eu falei, não ambiente gráfico. Então eu selecionei algum desses jogos e tentei compilar com a minha ferramenta. Na minha, na minha listagem eu peguei aqui esses 5 programas, o Ace Dulce, o, o Checkers, o Tic Tac Toe, o Nin e o Reverse, como um teste inicial. Então vamos ver aqui funcionando. Estou usando aqui a versão 0.2.5.3 do Bajoron. Vamos tentar compilar aqui. "-c" de compilar, o juicy.base. E aqui ele fez análise léxica, sintática, a semântica e ele compilou o código aqui, deu 2.222 bytes. O código compilado em assembly é 2.222 bytes de código binário, sendo que na memória RAM ele vai ocupar praticamente 1 KB da memória RAM disponível. Do espaço disponível na ROM, que ele só libera na ROM 16 KB da ROM para conter o seu programa BASIC nessa versão, e ele está ocupando 14% desses 16 KB. Esses 2 KB aqui, ele é de 14% dos 16. Então ele gerou o arquivo ROM, tá aqui o ACDUC ROM aqui, que ele gerou. Esse arquivo BASIC, pelo que a gente está vendo aqui na listagem aqui do site do GitHub, ele, ele tem 2 KB, né? O próprio arquivo texto aqui são 100 linhas, ele ocupa 2 KB. Então, se eu gerei aqui 2 KB binário, ele basicamente, para cada byte do arquivo original, ele estaria gerando um byte em alguns quebrados para o binário, né? Assim, grosseiramente falando, vamos ver aqui na prática. Print aqui é, opa, dividido por 207. Vou botar 207 aqui. É. Esse aqui, grosso modo, não é bem isso, né? Ele tem 2,007 KB, é um pouco diferente. O correto era estar fazendo assim. 2,207. Tá lá.
Então dá 1,04, né? Para cada 1 byte do seu programa Basic, ele estará gerando 1,04 do binário. Vamos ver se isso vai se manter para os demais, né? Bem, vamos abrir aqui uma outra seção e fazer um teste aqui do programa ACDUCE. E aqui está o ACDUCE, já compilado. Ele é um programa, um jogo simples. O conceito dele é que ele joga duas cartas na mesa, que é o 8 e o rei, e você tem $100 para apostar, que é até $100 para apostar se a próxima carta que ele vai tirar vai estar entre essas duas ou não. Por exemplo, entre 8 e rei, eu vou apostar $10 que a próxima carta vai estar entre essas duas que ele tirar. E aí ele tirou 9, a próxima carta que ele tirou foi 9, então eu ganhei $10, fiquei agora com $110. Aí ele mostrou 7 e 9 aqui, e aí qual é a minha aposta? Próxima seria um 7, ou 8 ou 9 que ele poderia estar tirando, né? Eu vou apostar $0. Ele disse que aqui que eu sou um covarde, né? Não quis apostar, e aí ele botou agora mais duas, vou apostar 10 de novo. E aí eu perdi. Ele saiu uma outra carta que não está entre o 2 e o 7, que é esse aqui é o jogo. É um jogo simples. Quando se pega aqui a listagem do jogo, é um jogo bem simples, totalmente textual, mas tem uma quantidade variada de comandos. Então o compilador conseguiu reconhecer todos esses comandos e está executando conforme, conforme o previsto. O outro programa, eu tenho aqui a cópia desse texto dele aqui, é igual, eu copiei e colei aqui para o meu computador. Outro programa é um jogo conhecido também, que é o NIM. Eu vou abrir o NIM aqui também na página, vou acessar aqui o NIM. Ele é um jogo bem interessante, um jogo antigo. Tá aqui. Vou abrir aqui a versão dele aqui. Ele tem 3K, 3,78 KB. Tá aqui, tem uma quantidade variada de comandos também, comando basic. Vamos ver se ele vai conseguir compilar. Então tá aqui. Compilar o nin.base. Ele compilou, ele gerou aqui, dessa vez ele gerou 5 KB. Então, de acordo com cada comando que você usa, ele gasta mais bytes ou menos bytes para compilar, né, da ROM. Alguns comandos são mais simples, uns são call, outros comandos ele precisa fazer uma série de ajustes. Então, esse aqui para os 3K, 3,78 KB, ele gastou da ROM 5.827 bytes de comandos assembly. Comandos binários assembly. E na memória RAM ele vai ocupar 5 KB também. Por conta que ele tem muita variável string aqui e ele tem uns vetores malucos grandes aqui, né? Esses vetores vão ocupar a memória RAM. O NIM aqui ele compilou também inalterado, do jeito que estava aqui eu copiei e colei e ele compilou. Vamos ver aqui quanto é que sairia o NIM. Então ele gastou 500 bytes para um programa que o tamanho dele é 3,78. Então, para cada byte do programa Basic, ele gastou 1,5 byte. Aí você tem uma certa noção, né? Se você tem um programa fonte de 10 KB, ele estaria aí gastando 15 KB de um, em assembly, né? Nessa proporção. Como são dois exemplos que a gente rodou, na média, o correto seria a gente fazer uma média, né? Que seria 1,04 mais 1,50 dividido por 2. Quer dizer, 1,27. Um programa de 10 KB estaria ocupando 12 KB da ROM. Né? Um programa basic de textual de 10 KB estaria ocupando 12 KB na ROM binária. Né? Então vamos rodar aqui o NIM. O NIM também é um jogo bem interessante, bem antigo. Eu vou rodar aqui o NIM clássico. Ele tem uma série de parâmetros.
E aí eu vou explicar como funciona aqui o jogo do Nin, que é o programa, né? Que é o código-fonte original, uma série de comandos diferentes aqui, for next e tudo mais. Quer instruções? Não quero. Aí tem um tipo aqui, você quer pegar o último item que restou na mesa ou você quer botar dois para poder, você não quer pegar o último item da mesa. Quem vai pegar o último item da mesa é o computador e se ele pegar o último item, você ganha. O clássico é você não pegar o último item na mesa, deixar para o oponente. Botar três pilhas de itens. Na primeira pilha vai ter 5 itens, na segunda vai ter 4 itens, na terceira pilha vai ter 3 itens. Então, aí ele quer perguntar se eu quero mover primeiro ou vou deixar o computador mover primeiro. Eu vou deixar o computador mover primeiro. O que ele vai fazer? Ele tem 3 pilhas de 5 itens, poderia ser 3 pilhas de palitos, sendo que na primeira pilha, na primeira coluna vai ter 5 palitos, na segunda coluna vai ter 4 palitos e na terceira vai ter 3 palitos. Aí você tira quantos palitos você quiser a cada rodada de uma única coluna. Quem ficar com o último palito perde, né? Então eu vou deixar ele jogar primeiro. Ele jogou aqui. Na terceira coluna tinha 3 palitos e ele tirou 2, ficou só um. Eu vou dizer que eu vou tirar da, da, da coluna. Eu vou tirar aqui na coluna um 4 palitos. E aí ele tirou da coluna 2 3 palitos, ficou um. O que eu posso fazer é tirar da primeira coluna um palito, e aí ele ganha, porque ele vai tirar a da segunda coluna, por exemplo, e fica o último palito para mim e eu perco, né? Então a máquina ganhou. Jogo bem interessante. Esse código-fonte aqui poderia ser convertido para gráfico de forma relativamente simples. Aí não tem margem para compilar aqui. O tamanho que tem aqui ele ocupa 86% do espaço disponível da ROM. Quer dizer, ainda daria para colocar uns sprites aqui, tornar ele gráfico com esses palitos ou blocos e fazer ele rodar de forma gráfica, né? É possível converter esse programa para gráfico. Mas ele compilou legal e esse foi o Nin. O programa seguinte é o Reverse. O Reverse é um tipo aqui de jogo que eles criaram que é bem interessante, que é melhor, eu também vou explicar funcionando. Também tem uma série aqui de vetores, de fornexes que eles fazem dentro do código. Vamos ver ele compilando aqui o reverse. Eu vou abrir o reverse aqui no programa original, no site. Aqui, eu só fiz copiar e colar. Ele tem 1.92 KB. Vamos compilar esse cara aqui, reverse. Ele ocupou 2.366 bytes de código assembly. Então vamos ver aqui de 1.92. Então vamos lá. Ele compilado gerou 2366. E ele aqui no 1.92. E aí ele deu 1.20. E aí eu posso fazer a média aqui de novo. 1.04, mais 1.50, mais 1.20, por 2. E aí, por 2 não, por 3, obviamente. E aí deu 1.24 aqui, 1.25 se for arredondar, para cada byte do seu programa Basic textual, ele vai gerar 1.25 bytes de assembly. Vamos rodar aqui o reverse. Ele aqui também ocupou 1 KB aqui, um pouco mais de 1 KB de RAM. Vou rodar o reverse aqui.
Regras não, basicamente é interessante. Ele mostra aqui uma lista de números e você tem que ordenar esses números, mas você pode ordenar ele só da esquerda para a direita, dizendo quantos números você quer que ele faça a troca, que ele bote ao contrário. Por exemplo, aqui está 86, 2, 4 e 9. Eu vou mandar ele inverter essa sequência. São cinco números, então você inverta cinco números. E aí ele ficou 9, 4, 2, 6, quer dizer, 9, 4, 2, 6, 8, né? E agora se eu mandar ele reverter inteiro, aqui tem nove números, esse nome vai ficar lá para o final, certo? Então agora meu objetivo é colocar o 8 lá para o final. Então eu vou inverter novamente aqui esses cinco primeiros números para que o 8 fique o primeiro. E agora eu vou inverter oito números para que esse 8 fique no penúltimo. Aí já tenho aqui o 9 e o 8. E eu tenho que ficar fazendo isso até ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o final, né? Pra ficar na ordem crescente. Aqui novamente o 1 que está no meio, vou mandar ele fazer os. Aqui, ó. Aí o 1 fica primeiro. Se eu mandar. Na verdade não era o 1, eu precisava era o 7, né? Para poder jogar aqui. Então eu posso fazer um 2 aqui para o 7 ficar o primeiro. E agora eu posso mandar ele inverter 7 números. E eu tenho um 7 aqui no- quase no final. Então, você vai fazendo isso até conseguir ordenar os seus números todos, e esse é o jogo. E no final ele diz quantos movimentos você demorou para poder fazer isso, né? E o jogo é você competir com outras pessoas e quem fizer em menos passos irá vencer, né? É um jogo interessante, bem criativo, mas está aqui compilado, funcionando perfeitamente. O Reverse com todas esses itens. E aí entra a parte interessante agora, que é quando eu comecei a tentar compilar o programa Tic-Tac-Toe. O Tic-Tac-Toe ele é interessante porque eles declaram um vetor e começam a usar aquele vetor sem inicializar os valores do vetor, porque na linguagem Basic, no interpretado, quando você cria uma variável ou você usa uma variável que não foi criada, ele inicializa já com zero ou com nulo. Na compilação aqui do Bartiron, eu optei em não inicializar variável nenhuma. No momento que tem uma variável no seu programa, fica a sua responsabilidade de inicializar ela. Por que isso? Porque na maior parte das vezes, quando você cria uma variável, você usa uma variável, você usa ela é, já preenchendo o valor nela. Assim, é muito raro você já criar a variável já usando o valor que estaria nela. E se eu toda vez que for para cada variável do programa for inicializar essa variável, eu vou gastar espaço na ROM para fazer isso e ciclos do processador para inicializar uma variável que depois vai ser inicializada de novo pelo próprio programador. É, então, como outras linguagens, como o próprio C, eu optei em ir para esse padrão de não inicializar. Você tem que inicializar suas variáveis. E nesse programa aqui, eu tive que incluir uma linha a mais para inicializar o vetor, já que se eu não fizesse isso, na primeira vez ele roda correto, na segunda vez, quando ele vai rodar, ele usa as mesmas, como está na mesma, ele vai usar o mesmo espaço de memória da RAM, ele vai naquela, se eu não der boot na máquina, obviamente, ele vai chegar naquela espaço de memória e vai encontrar os mesmos valores das variáveis que estavam do jogo anterior. E aí na segunda partida, por exemplo, ele ficava sempre repetindo a primeira partida. Para evitar isso, eu zero aqui o vetor, eu boto aqui o código para zerar, porque aqui dentro, mais embaixo, ele não inicializa a variável, ele já usa o vetor como se ela tivesse preenchido com zero. Então é uma opção de design do compilador para poder o código gerar menor e mais rápido. E na maior parte, na grande maioria das vezes vai dar tudo certo. Só nesses momentos aqui, o cara que não vetou e não inicializa os elementos é que daria errado, mas aí a pessoa vai incluir o código e fica tudo correto. É, por exemplo, quando ele usa aqui a variável k, ele nunca vai usar ela antes de inicializar. Isso, na, no padrão de programação, geralmente a pessoa faz isso. É, então foi a única alteração, o resto eu não alterei nada. Vou procurar aqui o tic-tac-toe aí na versão, foi a versão 2 que eu rodei. Ele tem 2.95 KB. Vou compilar aqui o tic-tac-toe. Quanto mais. E aí ele gerou 5.494 bytes de assembly. Então 295. Vamos lá.
Ele tem 4,94, 2,95, 1,81, 2,95, 1,81. Vamos para a nossa média aqui. Um 1,31 subiu para 1,38 de, de código para cada byte do base que gera de código a sempre 1,38. Bem, esse aumento aqui na taxa de bytes compilados versus bytes do programa-fonte se deve, obviamente, pelos comandos que é usado nesse programa específico aqui do Tic-Tac-Toe. Ele tem uma série de condicionais, esses condicionais criam estruturas no programa assembly de controle e tem um uso de muitos vetor, né, de muitos elementos de vetor, e eles também têm que calcular esses índices de forma, de forma em runtime, então causa um aumento aí no tamanho do programa, né? O programa acaba ficando um pouco maior. Toda vez que você usa um vetor, ele tem que calcular o índice desse vetor a cada acesso àquela variável, e aí ele tem um tempo a mais de processamento e gasta um pouco mais de bytes lá no binário gerado. Então vamos verificar aqui como é que esse programa ficou, como é que ele rodou aqui e a versão dele compilada aqui no emulador. Vamos abrir aqui o Tic-Tac-Toe. Ele aqui ocupou 5 KB, um pouco mais de 5 KB aí de compilado. E está aqui, ele apresenta um board aqui dizendo que é, a área do jogo ela vai de 1 a 9, né, as células. E ele pergunta se você quer usar o X ou o O, então eu vou pedir dizer que vou começar com X. Aí onde eu quero mover, eu vou jogar na casa 5. Aí ele põe lá, faz a jogada dele. Você quer fazer a nova jogada? Eu vou botar aqui na 2, por exemplo. Ele jogou. Vou jogar aqui na 3. Ele jogou. E vou jogar aqui na 4. E ele vai e vence, né? Então, tá aqui, o jogo está funcionando. Quando ele termina, ele volta para o prompt aqui. Então, vejo que ele está compilado. Aqui é o endereço de início do programa compilado. Dá um run aqui, ele vai rodar novamente. E aí começa tudo novamente, né? Posso começar com 0 aqui, com O, e ele faz a jogada dele e por aí vai. Eu posso continuar fazendo a jogada do jogo de forma normal. Então mostra que ele realmente compilou o programa, ele conseguiu gerar realmente o binário aqui para esses comandos e funciona normal, o tic-tac-toe. O último programa que eu testei foi o Checkers, que é o Dama, é o nosso velho jogo de damas. O Checkers aqui, deixa eu abrir. O Checkers foi interessante porque esse programa, ele, assim, eu copiei aqui o código-fonte original e coloquei no emulador e ele apresentou um comportamento meio errado, assim, como se tivesse um bug. Eu não sei se é a versão do MSX Basic, não sei bem, mas ele não se comportou de forma que eu esperava, assim, ele gerou alguns bugs. E quando eu fui compilar, ele também, o compilador apresentou um problema interessante. Ele informou que existem dois for para o mesmo next num trecho do programa. E aí a gente observa, é, não foi nesse trecho, foi no trecho, deixa eu encontrar o trecho, na linha 1340, 1340. Pronto. Nesse ponto aqui,
existem dois nexts, tem esse for, tem dois for, tem esse for e esse segundo for, e um único next. Ele tem dois for aqui numa condicional e um único next. Isso pro interpretador ele consegue fazer, ele consegue gerar, porque ele mantém uma pilha em memória dos for nexts. Mas por uma decisão de projeto, que eu já expliquei antes, o meu compilador ele não usa uma pilha de controle de Fornex em memória, em RAM, porque isso gasta ciclos do processador Z80, ele gasta memória, ele fica um programa maior, e ele faz esse cálculo durante a compilação. E assim, quando chega no código binário compilado, ele já sabe exatamente onde é que tem que fazer o loop, onde é que tem que comparar, ele não precisa usar uma pilha para isso. E esse tipo de construção ele não vai compilar, então eu tive que fazer uma adaptação. Esse trecho aqui eu modifiquei para que cada for tenha o seu next, e esse for aqui tem o seu próprio next também, tentando não modificar a lógica do programa. Então foi o que eu tentei fazer, eu acredito que não modifiquei. O mesmo bug que aparece no código original também aparece nesse compilado, nessa versão alterada, mas dá para ver o que ele compilou. E é interessante que é um código grande também. Quando a gente roda aqui a compilação do checkers, a gente vê que ele criou aqui 7 KB, um pouco mais de 7 KB de código binário, sendo que o código fonte dele são 3 KB. Então vamos ver aqui a proporção. Deu 7,7595. E o código original 3,17. Uma proporção aqui de 2,33. Ele subiu bastante. E aí, se nós formos aqui para a nossa média, ele puxa esse cara para cima, né? Obviamente. Puxou para 1,57, quase 1,60, quer dizer, a cada um byte do texto, um byte e meio é criado, um byte e ponto 60 é criado lá no binário. Isso aí também porque, obviamente, num checkers desse aqui tem muita condicional, tem muito vetor aqui bidimensional, isso também tem que se calcular dois índices, quando é um bidimensional a cada acesso. Então, muita conta aqui, isso tudo gera um overhead aí de binário, além do que tem no texto, né? Então acaba sendo um binário um pouco bem maior, né? 1,6 vezes maior do que o tamanho do fonte original. E é por esse motivo que esses programas são relativamente pequenos, na verdade. Que se eu dobrar o tamanho desse programa, significa que ele vai acabar estourando, praticamente estourando a capacidade que eu tenho aí da ROM atual de conter um binário. E é por esse motivo que eu estou trabalhando aí com a versão nova do Bastion que consegue gerar, segmentar a ROM, criar uma mega ROM, uma ROM gigante, com endereços segmentados, para que ele consiga rodar onde tiver mapper, né? Tiver mapper, ele conseguir rodar um programa muito grande. Você conseguir compilar um programa grande e rodar, em quem tiver uma máquina com mapper, conseguir rodar esse programa. É um avanço porque você, como programador de Basic, não precisaria estar se preocupando com endereço de memória, com segmento. Seria uma evolução legal para o compilador de Basic, porque realmente você só precisaria estar se preocupando que se o seu programa ficar muito grande, possivelmente a sua ROM só vai rodar se tiver mapper. Mas aí pode ser mas hoje em dia praticamente todo mundo tem mapper, então não seria um problema.
Teria que fazer esses pequenos ajustes que eu citei aqui, por exemplo, né, que são diferentes do compilador para o interpretador. Ele, para cada for tem que ter seu next, as variáveis não são inicializadas, então se você não estiver inicializando aqui, pode gerar um comportamento diferente a cada rodada. Então é interessante que você inicialize suas variáveis com os valores que você pretende. Entre outras dicas, se você colocar aqui no compilador menos doc, você vai conseguir ter todas essas dicas aí listadas. É uma série de dicas sobre o compilador. Os comandos que são suportados, funções, tipo de dados, limitações. Tá tudo aqui, dá para ter uma ideia. Lembrando também que se você não usar o menu C, ele vai gerar o interpretado, né, o tokenizado. Ele só gera o compilado se você colocar o menu C. Se você botar o menos T, que é turbo, ele vai gerar um tokenizado, interpretado, usando o Turbo Basic, o XBasic, para poder compilar em runtime. Quer dizer, ele gera diferente. Para compilar mesmo gerando ele já compilado na sua ROM, é, sem incluir o seu código-fonte lá, porque não fica o código-fonte de forma alguma, fica só o compilado, é o menos "-c". Aí ele gera o seu programa 100% compilado. Vou mostrar para vocês o checklist rodando, só para dar uma ideia. Como eu falei, parece que o programa é meio bugado, mas, mas ele apresenta aqui. Essa tela inicial ele dá um tempo maior quando é interpretado. Ele para você ler, dá um tempo para você ler o texto, depois ele passa aqui para o board. Do, mas aqui na versão compilada é muito rápido, ele passa direto. É, esse board aqui, ele também, tanto no interpretado quanto aqui no compilado, tem uma linha aqui que desaparece do board. É como se esse programa tivesse sido feito para uma tela que tivesse mais linhas do que de fato tem aqui na Screen Zero. Você apresenta, ele está perguntando qual é a coluna que você quer jogar e linha. Eu vou botar aqui que é a coluna 2, aqui é a coluna 0, 1, 2, a linha 0, 1, 2. Ele já tinha jogado aqui, ele já tinha movido para cá, daqui para cá. Então eu vou aqui da coluna 2, linha 0, 1, 2, e vou mover para a coluna 3, linha 3. E aí ele refaz e faz a nova jogada dele. Eu joguei daqui para cá. Eu posso jogar agora da 3, 3 para 4, 4, por exemplo. Aí se eu jogar para cá, que é o que eu pretendo jogar, ele vai fazer aqui o salto pegando, capturando essa minha pedra. 4, 4. E aí o problema é que se espera, ó, ele fez a jogada. Mas à medida que você vai jogando aqui, em algum momento ele bug, ele cracha aqui o programa, tanto no interpretado quanto no compilado. Então existe alguma lógica aí que ou eu não entendi bem do jogo, ou realmente tem esse bug aí. Então é interessante quem quiser dar uma olhada nesse checkers aqui para ver se ele é o programa número 23, para ver se realmente há esse bug ou foi só alguma coisa diferença dessa versão desse Basic, desse programa original para o MSX Basic, eu não sei. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar até o momento aqui do compilador. Esses testes que eu tenho feito com esses programas conseguiu fazer com que eu tirasse bastante bugs que tinha da linguagem, situações que ela não dava uma mensagem muito clara do erro e eu tentei botar mais claro possível. Então, situações que davam, é, eu crashava o compilador e eu consegui contornar dando as mensagens corretas. É uma evolução constante, né? Isso aí é cada programa que aparece, é, tem uma novidade aí para implementar na linguagem. Bem, senhores, vou deixar vocês aqui com checkers na tela. Agradeço aí quem assistiu até o momento aqui o vídeo. Até mais, pessoal.